Falando ele. de como mudou, né, agora a partir da classificação de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Deixa eu né? colocar uma pergunta antes Claro. de você fazer uma pergunta para ele. O seguinte, a gente deve comemorar isso, pra gente tanto faz, e temos que agradecer Flávio Bolsonaro ou não agradecê-lo e ele é um cara que... Bom, eu posso... Ele teve algum peso nessa decisão? E a terceira pergunta é, por que o Lula está tão bravo com isso? Vamos lá, o Lula tá tão bravo com isso porque ele tá fingindo. A verdade é essa. Ah, né? é? O Lula tá fingindo Você acha porque... que ele gostou? No fim das contas, pro Lula, sinceramente, é indiferente isso. Ah, é? Né? Agora, o Flávio Bolsonaro, vamos lá, gente, não é nem a minha opinião isso. A própria comunicação do governo dos Estados Unidos disse que não tem absolutamente nada a ver o Flávio Bolsonaro ter ido lá com o fato deles terem feito essa declaração. Mesmo porque o ano inteiro já está se falando, né? Vai, não vai, vai, não vai. E como o delegado Hugo acabou de expor, até demorou para isso acontecer. Era uma questão de tempo isso acontecer, né? Até demorou. O fato é o seguinte, cara, Mas eu acho teve que... um timing aí certinho, né? Ele vai Não, pra mas lá... é muito mais de você perceber que acho que agora vai rolar, leva o nosso candidato pra lá, Tá. pra fazer uma cortina de fumaça por causa do esquema do Vorcaro, do que de fato, leva ele lá pra fazer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Posso só dar eu acho que isso aí foi por oportunismo, certo? É inegável que o Flávio, assim como a família Bolsonaro, eles têm um certo lobby dentro da Casa Branca. Casa Branca. Tem Tem, informações, tem amigos lá. O que é que eu acho que aconteceu? E eu vou explicar por que é que eu acho isso. Alguém bateu um telefone para ele e disse, Flávio, vai ser colocado. Aí ele, pois tá bom, tô indo aí. E foi lá e foi fazer aquele oportunismo todo político dele. Por que que eu estou dizendo isso? Porque não é da forma como ele vendeu pro Brasil. Que ele chegou lá, ô Trump, coloca aí PCC e Comando Vermelho como terrorista. O Trump, tá bom, vou colocar. Pronto, tá colocado. Não é desse jeito. Nem é característica do Trump E ficar aí, ouvindo... eu fiz até a questão de trazer para cá a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, certo? É um processo de 5 etapas para você colocar um grupo criminoso como terrorista nos Estados Unidos. Não é de uma hora para outra. Não é. Primeiro começa com o levantamento de inteligência da CIA e do FBI, para verificar se aquele grupo criminoso ele tem atuação dentro do território americano, a extensão dessa atuação dentro do território americano e o risco à segurança nacional. Depois disso é produzido relatórios. Esses relatórios eles passam de classificado e não classificado, né? Secreto e não secreto, e viram um dossiê, que já é o terceiro passo. Tá. Né? Desse dossiê, ele vai para o Departamento de Justiça. E aí é que vem o Departamento de Justiça e brifa o secretário de Estado. Olha, que no caso é o Marco Rubio. Olha, a gente tem aqui o dossiê desses dois grupos criminosos, PCC e Comando Vermelho, onde a inteligência apontou esses fatos. O secretário vê o documento e toma o convencimento que, de fato, ali são organizações terroristas. Aí é o momento em que ele primeiro conversa com o secretário do Tesouro Nacional para pedir um aval. Por quê? Porque o secretário do Tesouro Nacional ele tem que ficar sabendo previamente, porque na hora que o secretário de Estado ele vai lá e determina que são grupos criminosos, o primeiro que age é o do Tesouro Nacional bloqueando os bens. E aí acontece esse briefing entre eles chegam à conclusão, o do Tesouro Nacional americano dá o ok e o Marco Rubio anuncia. Quando o Marco Rubio anuncia, se ele categorizar como organização criminosa, que foi uma das categorizações que ele fez, esse relatório dele, com essa decisão, vai para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem um prazo de 7 dias para dizer se aceita ou não, que era o que eu tinha falado no começo. E o terrorista especialmente designado, ele faz de plano, que foi o que ele fez. Então existe todo um processo burocrático e todo etapas que necessariamente precisam ser cumpridas, inclusive com pareceres de diversas agências e diversos departamentos e secretariados dos Estados Unidos, para se chegar, não, PCC e Comando Vermelho, eles são organizações terroristas. Então não tem como o Flávio ter ido lá e ter pedido para o Trump, e depois o Trump ter dito, não, tá bom, a partir de agora não funciona dessa forma. Então, por isso que eu digo, ele tinha lobby lá dentro, tinha amizade lá dentro, disseram para ele que ia acontecer e ele foi lá se aproveitar politicamente desse fato. Sair na foto. Pro pessoal esquecer do Vorcaro. Mas sair na foto, né? E sair na foto. E o pessoal esqueceu o que tinha acontecido na semana passada. O que aconteceu com o Vorcaro? Você me lembra aí. Dos milhões que ele pediu
por telefone. E foi depois ele E depois foi lá visitar o Vorcaro para dar um ponto final, né? Tô dando a versão oficial aqui, tá? Versão oficial. Versão Flávio Bolsonaro. Não, fui pedir dinheiro para fazer o filme do papai, que custa 3 vezes mais do que um filme de Hollywood. Mas 3 vezes mais? Mas é porque papai é especial. Acho que é um pouco mais, bem viu? Mais, bem mais, né? Pois é, mas papai é especial. E depois que descobri que o meu financiador era um criminoso, eu fui lá para terminar o assunto. Porque para pedir milhões eu peço pelo telefone. Mas para encerrar o assunto eu vou pessoalmente. Mas, meu irmão, isso aí é duvidar, é da inteligência alheia. E a... Corta aqui. E a pergunta, é bom ou é ruim pra gente ou tanto faz? Essa classificação do PCC e o CV? Aí eu como tenho que terroristas? falar de legislação, porque a gente tem um problema legislativo aqui no Brasil que, assim, os nossos legisladores, com raras exceções, como Kim Kataguiri e alguns outros dentro do Congresso Nacional, eles têm um sério problema de deficiência cognitiva. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque os que mais se beneficiam se a gente fosse aplicar a lei americana internamente era PCC e Comando Vermelho. Ué? Sabe por quê? Por quê? Porque aqui no Brasil você recebe uma pena menor sendo integrante da Al-Qaeda do que sendo integrante de facção criminosa. Ô, louco. E aí eu mostro para você a nossa legislação feita pelos nossos legisladores. Inclusive, eu tive essa conversa com o Kim hoje, e o Kim já falou que vai apresentar um projeto de lei para modificar essa incoerência legislativa que a gente tem no Brasil. E aqui eu trago, só a título do que eu estou querendo dizer, o seguinte: artigo 2º da Lei 13.260. Essa lei 13.260, ela é a lei antiterrorismo, que foi feita em 2016 por conta das Olimpíadas do Rio. Aí os legisladores, eles já têm uma certa dificuldade pela baixa cognição deles de fazer um negócio bem feito quando é feito com calma. Imagina quando eles fazem isso de modo atropelado para dar uma satisfação para um organismo internacional, porque o Brasil não tinha lei de terrorismo até então. Aí eles fazem uma lei terrorista. Aí depois a gente pode até entrar nos detalhes da lei aqui, que é quase impossível você ser punido por terrorismo no Brasil. Mas o que é que importa aqui da lei? O que é que a lei fala? Ela diz que quem comete terrorismo pega uma pena de 12 a 30 anos. Se você for terrorista e cometer atos de terrorismo no Brasil, você pega uma pena de 12 a 30 anos. Mas se você for faccionado, que agora é capitulado como organização criminosa ultraviolenta, pela última legislação penal, você pega de 20 a 40. Ou seja, se você for faccionado, você pega de 20 a 40. Se você for terrorista, você pega de 12 a 30. Então é melhor você ser da Al-Qaeda do que você ser do PCC. O pessoal do PCC estiver assistindo essa live agora, todos eles vão virar para o Estado Islâmico, porque eles vão ser punidos de forma mais branda. Então, assim, é uma incoerência sem tamanho. Aí me diz como é que um país desse, ele chega para a comunidade internacional e ele diz que tem capacidade de enfrentar, quando não tem capacidade nem de organizar as leis penais do país. E é aí que entra o grande problema que você estava falando. Porque a partir do momento em que os Estados Unidos categoriza grupos criminosos como terroristas, eles têm a liberdade, utilizando o artigo 51 da Carta da ONU, de agir por legítima defesa preventiva. Porque eles entendem da seguinte forma: o país ou ele é leniente ou ele é corrupto. Então, se ele não consegue resolver porque ele é incompetente, ou se ele não consegue resolver porque ele é corrupto, e os crimes que estão sendo cometidos por esses grupos estão afetando a minha população, e um dos grandes recebedores de droga do PCC e do Comando Vermelho são os Estados Unidos, isso dá legitimidade dos Estados Unidos agir a partir do momento em que eles categorizam os grupos como terroristas. E aí eles agem sem pedir autorização. Então os Estados Unidos podem vir aqui, é claro que essa é a última instância, mas só para saber até onde pode ir, os Estados Unidos podem vir aqui com um drone, lançar um míssil na cabeça de um faccionado do PCC do Comando Vermelho e ir embora. E não pedir autorização. Ele pode entrar em território como a Amazônia, que tem uma rota de tráfico gigantesca, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, fazer uma ação de extração lá dentro, invadir por terra e mar e não pedir autorização no Brasil. Então, você me pergunta se é bom ou se é ruim para o Brasil. Eu lhe respondo com uma terceira opção. É vergonhoso para o Brasil. É uma vergonha para o Brasil.
Porque isso mostra que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. E aí a gente precisa de um ator externo para vir aqui dentro do país tentar resolver algo que a gente ou é incapaz ou é cúmplice como país. Entendeu? Gostou do vídeo? Inscreva-se e faça parte da geração que vai mudar o Brasil.